Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, você ligado na TV Sim Linhares. Começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta terça-feira. Final de semana violento em Linhares e região. Feriadão com menos acidentes e mortes nas rodovias federais que cortam o estado. Por causa de ações na justiça, bancos suspendem financiamentos automotivos aqui na região. Continua a vacinação contra o HPV para meninos em Linhares. A colheita do café Conilon está a todo vapor. Este ano a produção deve ser maior do que em 2016. Sobre este assunto eu converso com o presidente do Sindicato Rural de Linhares, Antônio Roberto Bourguignon. E os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Por causa de uma onda de ações na justiça, bancos e financeiras suspenderam o crédito para financiamentos de automóveis em Linhares e região. O impacto tem sido maior, principalmente nas revendas de veículos usados. Algumas chegaram a fechar as portas. O volume de vendas, tanto de veículos novos como seminovos, foi fortemente impactado em Linhares após a onda de ações judiciais por parte de clientes que se sentiam lesados pelos bancos por taxas consideradas abusivas. As causas na justiça tinham indenizações que na média chegavam a R$15 mil. Orientados por seus advogados, os clientes pediam, além da devolução das taxas corrigidas em cima dos juros do contrato, a devolução em dobro do valor cobrado, além de indenização por danos morais. Por conta dessa enxurrada de ações na justiça, alguns bancos suspenderam o crédito para financiamentos de automóveis na região. Uma medida preconceituosa, na opinião do presidente da subseção da OAB Linhares. A gente entende que é uma prática abusiva dos bancos, porque acaba ele dando um tratamento diferenciado para os consumidores de acordo com cada região. Isso é uma espécie de discriminação, porque na medida que o consumidor ele não tem pendências em seu nome, não tem restrições, e a renda dele é compatível com aquele tipo de financiamento, de obrigação que ele está tentando, então não haveria motivo para o banco conceder o crédito para um determinado cliente que está residindo em uma região do estado e negar o crédito para aqueles consumidores que estão aqui no norte do estado. Para o Dr. Rodrigo Dadalto, ao negar crédito ao cliente apto a tomá-lo sem justificativa plausível, o banco pode ser acionado na justiça por esse consumidor. O Código de Defesa do Consumidor proíbe que o fornecedor do serviço ele leve isso em consideração na hora de negar ou de conceder um crédito. Então, o consumidor que se sentir prejudicado, ele pode recorrer à justiça ou ao PROCON para fazer uma reclamação e, se for o caso, garantir a ele o direito de acesso ao crédito. Inclusive, dependendo da situação, ele pode ter direito até mesmo a receber uma indenização por danos morais, pelos transtornos sofridos, pela prática abusiva e da falta de lealdade do banco. Nas concessionárias de 0 km, atualmente o financiamento de carros tem sido possível, graças a parcerias feitas pelas montadoras com alguns bancos. E com isso a gente consegue fazer o financiamento de taxa zero, taxas escalonadas, né, com entrada menor e um pouquinho de juros, 0,5%, 0,6%, coisa assim. E essa diferença entre taxa zero e taxa de mercado, a Ford ela paga ao Bradesco. E aí, então, a gente consegue fazer o financiamento. Então, nós não estamos simplesmente paralisados de financiar, nós continuamos financiando. Segundo o dono desta concessionária, 80% de todas as vendas de carros novos são por financiamentos bancários. Na opinião dele, gradativamente os bancos e financeiras voltarão a ofertar crédito na região, mas o acesso não será tão fácil quanto antes. Isso, de certa forma, dá um suporte de venda para o produto zero. Agora, o usado vai ser um pouco mais lento, um pouco mais... onde o banco vai precisar de mais segurança, de que as ações realmente estejam dando por encerradas, e aí sim voltar. Essa é a minha interpretação. Se as concessionárias de veículos 0 km têm conseguido manter as vendas graças à parceria que as montadoras têm com instituições bancárias, a mesma sorte não tem tido as revendas de veículos usados. Com falta de opções de financiamentos para seus clientes,
muitas delas estão em dificuldades. Algumas revendas fecharam as portas e tiveram que demitir funcionários. Para se manter no mercado, algumas lojas fazem o que podem para não perder vendas. Pois é, desde que a medida passou a valer, calcula-se que cerca de 20 estabelecimentos do ramo fecharam as portas em todo o norte do estado. O prejuízo para o setor aqui na região ultrapassa os 40 milhões de reais. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado da Operação 1º de Maio nas rodovias federais de todo o Espírito Santo. Ao todo foram 32 acidentes, sendo 9 deles considerados graves, 4 a menos que no mesmo período do ano passado. O número de mortes caiu drasticamente este ano. Apenas uma pessoa morreu contra 6 óbitos em 2016. Ainda de acordo com a PRF, 19 pessoas foram presas, algumas delas foragidas da justiça por crimes diversos. Ações de educação no trânsito também foram realizadas durante os dias de operação. E mais uma informação sobre a BR-101. Nesta quarta-feira, dia 3, a rodovia ficará totalmente bloqueada por volta de 1h da tarde no quilômetro 218 da BR-101 em Ibiraçu para obras de duplicação. Portanto, o motorista que vai seguir para Vitória ou que segue no caminho inverso nesta quarta-feira, mais uma vez, interdição na altura do quilômetro 218 para detonações de rochas, no local onde está sendo feita a duplicação da rodovia. Pois é, terça-feira é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, estamos aqui direto dos Estados Unidos, sempre repercutindo com vocês os assuntos, as novidades. Tenho bastante novidade para passar para vocês, tenho participado de muitos eventos aqui nos Estados Unidos. Na semana passada eu participei do 2017 Brazil Summit, um evento que discutiu economia, previsão sobre economia, sobre a política brasileira, um outlook, ou seja, uma visão futura do que pode acontecer com a nossa economia, do que a gente precisa fazer para melhorar os nossos números. Eu estive em Nova York, ontem também estive em Nova York, onde visitei o JP Morgan e o Goldman Sachs, são uma das 2 maiores instituições financeiras do mundo, além da Bolsa de Valores de Nova York, onde eu tive o prazer de acompanhar o fechamento do pregão do dia de ontem, que foi um momento também bastante interessante. Nos próximos dias estarei aqui recebendo meu título de mestre aqui em Finanças e Gestão de Investimentos, que é um motivo de bastante felicidade para mim e para minha família. Eu vim aqui para os Estados Unidos, vocês têm acompanhando, em busca de aperfeiçoamento profissional, em busca de conhecimento, em busca de boas práticas para que a gente possa encontrar modelos para implantar aí no Brasil. Então fica um sentimento de satisfação muito grande em poder saber que a gente tem conseguido atingir os objetivos a qual a gente veio buscar aqui nesse país, que é um país que de fato serve de referência em muitos aspectos aqui para a gente implantar aí no Brasil. Então, um dos pontos bastante discutido lá no evento de economia é que, apesar, a gente sabe que tem sido recebido uma grande oposição por parte de setores organizados da sociedade brasileira, a reforma trabalhista, bem como a reforma da Previdência, elas são muito importantes se a gente quiser visualizar um futuro melhor para o Brasil, no que diz respeito aos nossos filhos e netos. Então a gente precisa fazer nossa parte, precisa ter uma consciência. Por quê? Porque não dá para aguentar, ou melhor, aceitar esse desajuste fiscal que a gente está vivendo hoje. O Brasil hoje tem um déficit muito grande. Se a gente não tomar nenhuma providência, e uma delas a reforma da Previdência, a gente corre o risco de voltar a um ambiente de hiperinflação. E ninguém quer isso, porque a inflação empobrece a população. Então essas são as dicas de hoje. Ficam todos com uma semana abençoada. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pela sua participação. A gente te espera na próxima semana. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira de outono em todo o norte capixaba. A quarta-feira será com muitas nuvens e chuva fraca, principalmente no começo da manhã e final do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Colatina com mínima de 18, máxima também de 30. São Mateus, variação entre 20 e 29. Em Vitória, mínima de 19 e máxima de 28 graus.
Depois do nosso intervalo, você vai ver o final de semana foi bastante violento em Linhares e região. É um instantinho só. O final de semana foi bastante violento em Linhares. Houve homicídios tanto na cidade quanto no interior. Um dos homicídios registrados em Linhares neste final de semana prolongado aconteceu na rua Professor Pio, na frente do número 87, rodoviária da cidade. O corpo de um homem que estava de moto foi alvejado diversas vezes na madrugada desta terça-feira. De acordo com testemunhas, o homem estava de moto quando parou um veículo próximo dele. Foi neste momento que um dos ocupantes saiu do carro e disparou 6 vezes contra a vítima, que até tentou correr, mas não resistiu. Foram 6 tiros. Ele não portava documentos. Por isso, a polícia trabalha agora na identificação da vítima. A placa da moto em que ela estava é MPE 4259 e não há restrições de furto ou roubo. O caso foi registrado na Polícia Civil. Mas a violência à bala não parou por aí. No interior do município, em Chapadão do 15, zona rural, Givanil da Costa Maravella, de 21 anos, foi morto por 6 disparos de arma de fogo. A vítima estava em um bar da região quando um homem de moto lhe chamou para conversar. Logo em seguida, os tiros foram ouvidos. A perícia constatou vários disparos contra Givanil. A polícia agora tenta encontrar os matadores que são desconhecidos. Na localidade de Rio do Norte, um crime cometido com requintes de muita crueldade. 3 homens foram presos por terem matado um colega, identificado como José Carlos Gonçalves de Jesus, de 42 anos. Na delegacia regional, os 3 disseram que mataram a vítima com pedradas e pauladas. Armas utilizadas foram apreendidas. Em depoimento, os 3 afirmaram que José Carlos teria mexido com a mulher de um dos componentes do grupo. Eles iniciaram uma discussão que evoluiu para confronto e depois o homicídio. Bom, além dessas mortes relatadas aí pelo repórter Osés Farias, foram registrados também homicídios em Soretama, Rio Bananal e em Aracruz. Denúncias sobre potenciais suspeitos desses crimes podem ser passadas para a Polícia Civil através do Disque Denúncia 181 é o telefone. Pais e mães devem ficar atentos à vacinação dos filhos. Meninos de 12 e 13 anos continuam sendo vacinados contra o vírus HPV aqui em Linhares, em todas as unidades de saúde. É importante levar o cartão de vacinação para mantê-lo atualizado. Outra vacina é a meningocócica C para adolescentes de ambos os sexos, também nessa faixa etária de 12 e 13 anos. O esquema vacinal é de 2 doses com intervalo de 6 meses. Vamos conferir como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 428 a saca. Arábica 7, R$ 403. Conilon tipo 7, R$ 386 a saca. Depois do intervalo, na nossa entrevista de hoje, você fica sabendo mais assuntos sobre a colheita do café que já começou aqui na nossa região. Antes, a gente confere os destaques do nosso esporte com Altemar Félix. Muito bem, Cláudio, destaque agora para o nosso esporte amador. Amanhã, quarta-feira, tem campeonato estadual de juniores aqui em Linhares, do Complexo Esportivo de Bebedouro, às 15 horas. Linhares Futebol Clube e Esporte Clube Brasil Capixaba se enfrentam, vale a pena prestigiar. E por falar em garotos da base, no próximo dia 20 de maio começa a Copa Guri, com categoria que vai de 11 anos até os 15 anos de idade. O Arena Futebol Clube participa da competição juntamente com o Linhares Futebol Clube. E já joga no próprio dia 20 de maio. O campo pode ser o do Vasquinho, como local do jogo ainda a ser oficializado. Conosco aqui o Romerito Félix, que é treinador, faz parte do grupo gestor lá do Arena Futebol Clube. Como é que está o empreendimento aí? Vocês estão fazendo uma campanha também, uma seletiva aí para jogadores de 15 anos, Romerito? Isso, exatamente. A nossa categoria sub-11, sub-13 já se encontra pronta para a competição
E na nossa categoria sub-15, ainda temos 5 vagas para inscrever alguns atletas para participar dessa competição estadual, dia 20 de maio. Vamos supor que eu tenho 15 aninhos, aí eu quero participar lá dessa seletiva. Como é que eu faço? É só se dirigir à Arena Futebol, dia de terça, quinta e sexta, às 3h30 da tarde. Pois é, tamo junto então. E aí, 1 ano, né, de empreendimento, né? Verdade. Agora, no dia 11 de abril, fizemos 1 ano. Graças a Deus, tudo correndo da melhor maneira possível. Então tá legal. 20 de maio, Linhares e Conceição da Barra, provavelmente no campo do Vasquinho, mas aí depois a gente conta, oficializa esse local. Tem o Arena Futebol Clube contra Conceição da Barra. E atenção, pelo campeonato estadual de comerciários futebol de campo, o Linhares empatou com o São Mateus no último final de semana. O Linhares não, o representante de Linhares, 0-0. E com isso, garantiu classificação para a próxima fase. Já sabe o adversário, vai ser Vila Velha. Esse time é bancado pelos sindicomerciários daqui de Linhares. E o campeonato estadual é organizado pelo próprio sindicomerciários em nível estadual. Amanhã tem mais detalhes do nosso esporte amador, muito mais informações para você, porque Sim Esportes é Sim Notícias. Bom, e por causa do feriado do Dia do Trabalho, nesta segunda-feira, dia 1º de maio, não houve sessão na Câmara de Vereadores. A sessão é nesta terça-feira, dia 2. E a nossa equipe de reportagem da Rede Sim está lá gravando a sessão na íntegra e você vai poder assisti-la na edição desta quarta-feira, a partir das 8 da noite, aqui pela TV Sim. Portanto, sessão da Câmara na íntegra, você assiste através da TV Sim nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você confere uma entrevista com o presidente do Sindicato Rural de Linhares, Antônio Roberto Bourguignon. Ele fala sobre a colheita do café, que já começou, e as perspectivas de aumento na produção em comparação com 2016. É daqui a pouco. Bom, minha gente, o Espírito Santo iniciou, né? Já está a todo vapor aí a colheita do nosso café Conilon, nosso carro-chefe da agricultura, né? É uma safra que poderá ter, assim, mais qualidade e rendimentos superiores à da safra passada. Os dados são do CPEA. Sobre este assunto, nós vamos falar aqui com o presidente do Sindicato Rural de Linhares, Antônio Roberto Bourguignon, mais uma vez conversa conosco. Tudo bem, Antônio Roberto? Tudo bem, Cláudio. Um prazer estar aqui novamente na TV Sim. Agradecemos desde já a oportunidade. Prazer todo nosso. Roberto, como é que é possível a gente, assim, os dados do CPEA dizem que realmente nós vamos ter uma produção maior do que 2016, mas a gente está em pleno ainda estiagem, né? A chuva não veio ainda em abundância. Como é que a gente vai conseguir esse resultado em comparação com 2016? É o que você colocou, bem colocado, né? A chuva ainda não veio e a gente já entende que ela virá de menos volume, né? Porque o período chuvoso já passou, está vindo aí, eu acredito que agora as chuvas fortes só em novembro, né? Mas as roças em si, elas estão bonitas, porque elas tiveram pouca produção, né, em relação ao ano passado, em alguns lugares com déficit muito grande hídrico, mas esse ano nós teremos, acreditamos, ainda assim com todas as dificuldades, um pouquinho de aumento na produtividade, falando especificamente do município de Linhares, né, devido à nossa... a extensão rural que nós temos. E o volume de água que nós temos, então isso também nos ajudou um pouco em relação à crise hídrica. Pois é, o ano passado a gente viu realmente cenas lamentáveis, lavouras queimadas mesmo pelo sol, né, pelo excesso de sol e falta de chuva aqui na região. Então é um episódio que, assim, provavelmente ficará no passado. Esse ano nós estamos recuperando, voltando ao que era antes mais ou menos, né? O produtor vai se adaptando, né? Ele é insistente e não desiste nunca. Estamos trocando o sistema de irrigação, melhorando a qualidade do sistema, economizando água, reservando água com todas as dificuldades, fazendo as pequenas barragens onde nos é oportunizado o licenciamento, né, com as dificuldades. Até o Estado já notou isso, está fazendo investimentos também nessa área. Quer dizer, o produtor está se protegendo das dificuldades que ele poderá enfrentar para o ano seguinte. E uma delas é justamente a reservação de água para a melhoria no seu campo produtivo, que nós estamos falando especificamente aqui do café. Ô Bourguignon, em relação aos municípios vizinhos aqui que produzem também muito café, né? Soretama, Jaguaré, São Gabriel, Marilândia, essa região,
Como é que está Linhares nesse meio em relação à produção esse ano? Se você for colocar Linhares está muito melhor que esses outros municípios, como nós colocamos. Porém, ser privilegiado esse volume de lagoas que nós temos e de reserva de água, Linhares, nesse ponto, é vantajoso, né? Ele leva vantagem em relação aos outros municípios. Com os nossos colegas de sindicato, presidente de sindicato e produtores dessas regiões que você citou, a gente conversa muito, que é muito próximo, né? Alguns produtores, é lastimável a situação desses municípios. Tem produtores com perca quase que total. Teve que erradicar roças por completo, né? Devido à falta de água. A gente viu também que os preços começaram a cair. Vem caindo gradativamente. A gente tiveram produtores aí que venderam café, conseguiram vender café a R$530, R$550 a saca, né? Naquele pico que tivemos. Isso, claro, que foi um momento muito rápido e tal. Isso é em função da colheita que já chegou ou é natural? Isso realmente tem que acontecer, essa queda? Bom, nos nossos dia a dia, a gente entende o seguinte: houve uma especulação da falta de café no mercado. Com isso, os blends que existiam precisavam ser mantidos, não podia cair drasticamente. As companhias começaram a comprar, depois surgiu o movimento que tinha café por causa da não importação, né, do Vietnã de 1 milhão de sacas, e eu acho que nesse ponto nós saímos perdendo, né? Falamos que tinha demais e não temos demais. Temos alguma coisa assim que seria para atender as empresas. Com isso, a diminuição do blend de algumas empresas de 30 a 50 para 15 e algumas para 0. Com isso, nós tivemos agora uma oferta ou uma sobra maior de café Conilon para ser misturado no meio do arábica pelas torrefadoras. E isso acaba influenciando no preço, não tem jeito. Com certeza, se você tem o produto, né? Sem contar que o produtor descapitalizado em função da seca do ano passado, que agora precisa de vender de 30% a 40% só para colher o seu produto, as empresas sabem que eu sou obrigado a vender um montante agora. E nesse momento agora é a hora do preço realmente achatar. Quando você fala do blend, é aquela mistura, né, o casamento entre o arábica e o robusto Conilon, né? Só para ficar bem explicado. Isso aí, e não é uma obrigatoriedade das empresas de fazer essa mistura. Ela faz por uma questão de mercado. Isso, que era oportuna. Uma vez agora não sendo necessário, ela diminuiu. Entendi. Não tirou de vez as grandes empresas pelo motivo de não alterar o sabor do seu café, mas diminuiu. As empresas menores cortou 100%, ficou só com a arábica. Pois é o café que a gente toma, né? A gente sabe que ele é um pouco de cada um, né? De cada tipo de café. O arábica misturado com o Conilon, né? E aí, como está dizendo o Bourguignon, algumas empresas diminuíram essa mistura justamente para conter essa alta nos preços. Isso aí, o volume de dinheiro. Alguns zeraram até. Algumas, as menores zerou o blend, a mistura, né? Só usando mesmo o arábica, que é a base. Muito bem. Agora, há também, Bourguignon, um aumento, né, dados do CPE, um aumento na produção de pelo menos 20% este ano em Rondônia. Isso também traz algum impacto para a gente aqui ou o café capixaba fica tranquilo nesse aspecto? Nós temos um café de excelente qualidade quando falo do café do Espírito Santo. Rondônia é tido como um café de qualidade inferior. Mas acreditamos que Rondônia também melhorará a qualidade em si da produção do seu café. É claro que Rondônia é um estado grande, de terras boas, com um clima mais favorável do que o nosso. Entendemos que no futuro essa produção de Rondônia, juntamente com a Bahia, que também é grande produtora, crescendo muito, né? Poderá afetar o preço do café Conilon. Mas como nós estamos vindo de uma quebra de produção no Espírito Santo muito grande, esse ano ainda o volume produzido no estado da Bahia e no estado de Rondônia, acreditamos que ele não será influenciador na baixa dos preços ainda para estar forçando a baixa dos preços devido à produtividade. A gente sabe também que muito dessa produção se deve a produtores capixabas, né, que estão migrando. Alguns foram para o sul da Bahia, aqui na região de Teixeira, Eunápolis, e outros também para Rondônia. É o café capixaba, né, indo além das suas fronteiras. O capixaba é um cara trabalhador, né, e busca, não tem fronteiras, né? Então está em Rondônia, está na Bahia, está em todos os lugares quando fala em produção de café. Tá certo. Durante a colheita do café, uma grande preocupação, né, e até por orientação do serviço de segurança, do setor de segurança pública, é com relação à contratação de profissionais, de saber a idoneidade, a origem de cada uma dessas pessoas, e o sindicato também está preocupado com isso, né? Foi bem colocado, Cláudio. Todo ano vocês também são uns que dão apoio a gente, a Polícia Civil está junto, a Secretaria de Segurança. O que é importante? A gente traz gente de fora. São pessoas vindo de outros estados trabalhar com a gente.
é muito importante que essas pessoas que estão contratando pessoas de fora, que eles procurem saber que eles estão trazendo para dentro das suas propriedades, né? Para dentro da sua casa. Então que eles fiquem atentos, que procurem informações, que, se possível, consiga ter um atestado, né, dizendo da idoneidade de cada um. E no momento que você está cadastrando essas pessoas, pegando já o seu PIS, a sua carteira de profissão, os seus documentos necessários para a contratação legalizada, que é o que todos devem fazer, está legalizando o seu funcionário para não estar correndo risco, com isso você já está eliminando a vinda de muitas pessoas com pensamentos ruins para estar atrapalhando a nossa cidade. E o que a gente diz é isso, né? Procure todos saber quem você está colocando na sua propriedade para evitar futuros desagravos, futuras ações que você não gostaria de estar participando dela. A gente já registrou alguns casos aqui, né? Claro, a grande maioria vem para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, né? Na colheita do café, que é um momento realmente que traz muito emprego. Agora, nesse público vem também pessoas com más intenções, alguns até foragidos, e tem que estar preocupado com isso, né? É nesse momento que é onde você pede a documentação toda necessária para a contratação, você já elimina aí 99% dessas pessoas que estão com a ideia de vir aqui errado, né? Se você fazer as coisas corretas, você com certeza terá menos problemas que os que estão aí à vontade, que aconselhamos não estar à vontade, estar sempre vigilantes. Aquele que tiver algum problema não vai nem entregar o documento, né? É o que acontece, né? Quem tem medo, né, tá ali preso ali com alguma coisa, fala assim, eu não vou que aqui não dá para mim, né? Não vai, tá certo. O sindicato também parece estar oferecendo um serviço de consultoria, questão de RH, dando um suporte aos produtores. Fala um pouco sobre esse trabalho. O sindicato sempre prestou esse serviço, né, como você está colocando o RH. Além disso, nós temos um departamento jurídico, né, para os sócios, né, para aquelas pessoas que, se precisarem, estar sempre à disposição. E o sindicato orienta e está à disposição das pessoas, né? Sempre que quiserem dizer, eu quero fazer meu trabalho no sindicato do RH. O sindicato está à disposição, para ter acesso é fácil, é só levar o documento da propriedade, documento pessoal, se torna ali um membro do quadro de sócio do sindicato, e o sindicato estará prestando esse serviço com a melhor qualidade, com a melhor transparência e a maior experiência no segmento do trabalho do campo. Sem dúvidas, tirando dúvidas lá do produtor, né? Também. Bom, Guilherme, muito obrigado pela sua presença. Vamos torcer para que a colheita seja realmente muito boa e o produtor possa se capitalizar, como você mesmo disse. O produtor tá complicado, está precisando de dinheiro, né? Para pagar aí o seu trabalhador, o seu funcionário. Vamos torcer para que a colheita seja farta. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, Cláudio. Obrigado à TV Sim. E o Sindicato Rural, como você colocou, está à disposição para qualquer dúvida, né? O presidente também está lá para qualquer dúvida, para estar atendendo as pessoas da melhor maneira possível. Perfeito. Uma boa colheita a todos, né? Claro, é isso aí. Eu conversei com o presidente do Sindicato Rural de Linhares, Antônio Roberto Bourguignon. Esta edição do Sim Notícia, você da Grande Vitória, que nos acompanha através do canal 20, pela RCA, obrigado pela sua audiência. Você de Linhares e região, continue interagindo conosco através do nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Acesse também os nossos vídeos lá no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.